Vem com a gente, vem! Estamos aqui mais uma vez com o Casal na Quarentena, gravando um vídeo todo especial para você. Exatamente. E hoje com um tema muito legal mesmo, e onde tem pessoas que estão tendo muita dúvida, né, sobre isso. Nós vamos compartilhar da nossa experiência para ajudar você no seu relacionamento. Eu e Monique vivenciamos muito isso. E o tema desse vídeo de hoje é sobre morar no quintal, na casa, próximo dos parentes. Conhece alguém que mora na casa dos pais? Alguém que mora no quintal dos pais? Sol chegando aí, ó. Alguém que mora no puxadinho no fundo da casa dos pais? Quase agora não tenho dinheiro para comprar a casa, então eu fui morar no fundinho da casa dos pais. Conhece alguém assim? Como que está esse relacionamento? Como que fica esse relacionamento? Como que você vai casar, morar dentro do quintal da sua família e como que vai ser essa convivência? Exatamente. Eu e Monique, quando começamos o nosso relacionamento, nós morávamos nos fundos da casa da minha mãe. Depois se mudamos, fomos morar próximo à casa dos pais de Monique. E por último, se mudamos e viemos morar independente. Então nós temos bagagem suficiente para falar sobre esse assunto. Diz aí, Monique, como é que foi a experiência de morar colado na casa da minha mãe? Eu não tenho que reclamar da minha sogra, tá? Minha sogra foi uma ótima companheira, me ajudou muito, né? Me dava muitos conselhos, me ajudava muito, né? Era mais a favor de mim e contra ele. Exatamente. Eu era totalmente contra ele. Não podia falar nada que ia contra ele, ia muito ao meu favor. Mas morar perto de parente, de familiar, sabe, não é muito bom, não é muito legal, não é uma experiência muito boa. Por quê? Você acaba sendo dependente daquela família. Você não aprende a andar sozinho com suas próprias pernas. Você vai sempre viver na dependência de alguém, sabe? Você nunca vai crescer. E a gente viveu assim anos, sabe? Sem poder dar o primeiro passo, sempre, sabe? Deixar que as coisas fluíssem na nossa casa, na nossa vida. A gente não tinha isso. Por quê? Porque a gente sempre dependia de alguém, né, amor? Exatamente. Sempre dependia de alguém. Sempre tinha alguém para dar uma opinião. A gente nunca tinha uma opinião formada, porque, não, se você for assim, não vai dar certo, sabe? Tudo aquilo que a gente sonhava, aquilo que a gente projetava, não dava certo, porque sempre tinha a opinião de um familiar. E a partir do momento que a gente deixou, né, isso, as coisas começaram a fluir. Ainda tem muita coisa para acontecer, né? Mas a partir do momento que a gente deixou de ser guiado por família, as coisas começaram a surgir melhor. Tem até um versículo na Bíblia que diz, né, que para se deixar seu pai e sua mãe, para que... Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua esposa, e serão ambos uma só carne, um só espírito. Mas precisa deixar seu pai e a sua mãe. Essa palavra... Eu e Monique, quando nós fomos morar juntos, foi tudo muito prematuro na nossa vida, nós fomos morar juntos ainda na nossa adolescência, para a nossa juventude, e por isso eu tive que fazer um puxadinho atrás da casa da minha mãe. Tá, supriu a nossa necessidade no momento? Supriu. Só que estava perto da casa da minha mãe. Perto da casa da minha mãe, tudo que faltava eu falava com minha mãe. Tudo que faltava eu dependia da minha mãe. Então eu demorei muito tempo para crescer e amadurecer porque eu estava debaixo das asas da mãe. Quem não quer ficar debaixo das asas da mãe? Só que com isso... sempre tem alguém interferindo no teu casamento, nunca é você e a sua esposa. Sempre tem alguém batendo na tua porta. Às vezes tem pessoas que entram na sua casa sem bater na tua porta. Às vezes você quer relaxar e não pode relaxar. Por quê? Porque você está morando dentro do quintal de alguém da tua família. A nossa vida foi evoluir um bocadinho. Saímos de perto da casa da minha mãe e fomos morar perto da casa de Monique, dos pais de Monique.
E quando fomos morar ali, a nossa vida melhorou bastante. As coisas aconteceram, foi tudo muito bom. Só que ainda assim, havia uma interferência. Por quê? Porque eu chegava em casa e Monique estava na casa da mãe, na casa do pai. E aquilo ali causou alguns conflitos com o nosso relacionamento. Eu esperava chegar em casa do trabalho, por exemplo, e estar com a janta pronta. E não estava porque Monique estava batendo papo na casa do pai, ou na casa da mãe, ou na casa de qualquer outra pessoa. A gente está usando aqui a nossa experiência, fazendo paralelo para você entender. E isso causou alguns conflitos comigo e com Monique. Então, qual é o ideal, Monique, para a gente? Quando nós saímos de perto da minha mãe e de perto dos pais de Monique, nós fomos viver pela primeira vez, irmãos, a nossa vida de casado. Aqui, o problema que acontece, eu e Monique tem que solucionar. Aqui, quando falta alguma coisa, eu e Monique tem que adaptar. Aqui, ninguém entra para dizer o que tem que ser feito. Por quê? Porque aqui nós conquistamos o nosso pedaço. Aqui nós amadurecemos. Aqui nós nos tornamos pai, podemos educar o nosso filho da maneira que nós queremos educar, conseguimos tratar o nosso relacionamento da maneira que nós queremos tratar, né, Monique? E as coisas melhorou, Monique? Melhorou muito, muito mesmo. E esse ponto de você deixar a sua casa, né, de fazer suas coisas para você ficar pro portão, vamos botar assim, né? Ficar pelo portão e pelas portas dos outros. Eu nunca gostei de gente dentro da minha casa, então eu saía para fora para poder conversar, né? Para ter um relacionamento, né, fora. Então eu nunca gostei de ninguém na minha casa, seja homem, seja mulher, eu nunca gostei. Tá? Negócio de dentro, ficar enfurnado, gente, eu acho isso horrível. Mas o que acontecia muito? Eu ficava muito na rua, conversava muito o dia inteiro. Então a gente sempre corria e vai chegar para poder fazer aquela comida, então às vezes até me surpreendia. Que chegava mais cedo, né? Que às vezes ele vinha fazer surpresa e eu tava do lado de fora. Isso causava muito problema, tá? Não que ele não quisesse que eu conversasse, não era isso. Mas tinha um momento, né, gente? Você tem que cuidar da sua casa, tem que fazer suas coisas, né? Tem que fazer as coisas para poder agradar, né, sua esposa, sua família e tal, né? E isso causava muito problema. Meu conselho para você que casou agora há pouco tempo e você ainda não tem essa experiência, sabe? Não é que você não possa conversar, não é que você não possa ter amigos, entendeu? Mas viva a dois, sabe? Porque lá fora, né, pode vir conselhos errados, fofoquinhas, daqui a pouco você tá tendo no meio um monte de fofoca, sabe? Isso não é legal. Você vai estar compartilhando coisas que é de dentro da sua casa com gente de fora, sabe? O que tem, o que não tem, o que seu marido faz, o que seu marido não faz. Isso vai despertar curiosidade em outras pessoas, entendeu? Então, não faça isso, tá? Seja você dentro da sua casa, você com seu marido, você, o segredo com seu esposo, que você vai ver como é que as coisas vão dar muito mais certo do que você pode imaginar. Para encerrar esse vídeo, Monique, o conselho para eles é: vivam juntos, sem falar nada para ninguém. Quer casar? Prepara primeiro a casa. Exatamente. Pensou em namorar, já tem que pensar em casar. Começou a namorar, pensou no casamento, compra uma casa, vai construir uma casa, tenta ser o máximo de independente que você possa ser. Isso, exatamente. Porque você, dentro da casa de alguém, você vai seguir as regras daquela casa. Você não vai viver o seu relacionamento da maneira que você precisava ou deveria viver. Exatamente. Tá? Tem casais, Monique, que vive dentro da casa dos pais, mora no próprio quarto dentro da casa dos pais. Imagine que dificuldade que deve ser isso. Aqui a gente ensina para os nossos filhos, né, a ser independente. O nosso filho Lucas casou, então a gente sempre ensinou, não, quem casa, quer casa. Você tem que ter a sua vida. Nada de estar enfurnado em casa de sogra, né? Em casa de sogro, em casa de pais. Não, você tem que ter a sua vida. É a sua casa, é a sua responsabilidade. Você tem que ter a sua experiência. E hoje eles têm a casa deles, moram perto, né, da gente, mas é a casa deles, estão lá. O que acontece lá, fica lá. A dificuldade fica lá, entendeu? Eles têm que aprender a vivenciar isso.
E mesma coisa a gente ensina tanto para Pamela quanto para Davi. Quando vocês, né, casados, tem que ter a casa de vocês. Não quero ninguém furado dentro da minha casa, né? Para quê? Não é que eu seja egoísta, mas é para que você tenha a sua vida e você tenha a sua responsabilidade. E viva o seu casamento com intensidade. Exatamente. Imagine você comigo. O cara morando aqui, casado com Pamela, morando dentro da minha casa e querer brigar com minha filha, que eu não brigo dentro da minha casa. Exatamente. Problema certo, irmãos. Problema certo. Então, quem casa, quer casa. Ó, deixará o homem, seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua esposa. Quem casa, quer casa. Se você quer ter uma vida feliz, quer ter um casamento com intensidade, você precisa casar, assumir as suas responsabilidades e ir morar na sua casa. De preferência, que pague pelo menos 2 passagens, para ninguém estar te perturbando o tempo todo. Que se morar no mesmo bairro, vira e mexe, alguém vai passar lá para tomar um café. Então, Monique, vamos finalizar? Vamos sim. E qual é o conselho final que você vai dar? Vivam sempre unidos. E sem ouvir fofoca dos outros, tá, gente? Pelo amor de Deus, tá? Em nome